de nós tem falado, né? Isso é bom para nós. Né, Rose? Você tá boa? Tudo bem. Eu estou de olho em você, tá? Você quer ver? Eu estou de olho em você. Eu já estou de frente. Não, tá acordado. Ô, Ana, nós estamos de olho aqui. Nós estamos de olho, né? A gente já estava sentindo sua mão. Então tá bom. Tem alguém novo aqui? Sou nova, de idade. 22 anos. Nós vamos pedir para a espiritualidade passar do código de barra para nós o relatório da idade espiritual de cada um. Nossa! Seria uma boa. Você não quer ver a minha, não. Só dos outros. Tá bem? Então, depois de um longo tempo, né? Da falação, né? Nós vamos voltar a retomar aí a vida de Jesus. Tá? A nossa intenção aqui então é falar da vida humana de Jesus. Nós não estamos falando do Cristo, né? Hoje nós já compreendemos que a manifestação do Cristo se deu de dentro dele após, né, chegar a sua hora, após a sua preparação. Ao longo desse tempo, ele se preparou muito, mas é muito, tá? E a intenção é tentar trazer para nós, só um spoilerzinho, quem quiser leia o livro, né? Né, Júlio? Porque tem coisa demais. Você abre a página e fala assim, o que eu vou pôr? Só posso pôr um pouquinho. Não cabe. Eu não sei o que eu faço. Tem esse livro aqui. Tá? Que é o livro Durante, nós já falamos aqui para nós. Magda tem gostado de usar ele também, né? E ele é um livro de 1955. A origem no site, para nós, é uma origem de inspiração. Não tem nenhum lugar menciona nenhum caráter mediúnico no livro. Eu não achei. Você achou, Magda? Não, né? E ele é um livro que está nesse site aqui, ó. Durante.org. Os arquivos estão disponíveis para baixar. Tem aplicativo nas duas plataformas, tá? Com o conteúdo do livro, tem tudo. Agora, quem gostar do papel, gente, mas já está dormindo. Que coisa! Hein? Eu posso nem fazer Tá vigiando. Isso aí para quando você Então tá lá. A minha recomendação é leiam. O livro é muito grande, mas a história de Jesus para mim foi o único lugar que eu achei uma história que conta a vida de Jesus fora do ministério dele. Fora. Completamente fora. É a verdade? Não sei. É a única história que eu achei. Ela é muito consistente. Tá? Então vamos só fazer um resumo da obra, que nós chegamos até beirando os 11 anos, se não me engano. Foi. Mais ou menos, né? Então Jesus, enquanto criança, lembra da cultura judaica, tá? Era educado pela mãe até os 5, ajuda nas tarefas domésticas. Como ele é educado pela mãe, a hierarquia dele é com a mãe, o marido. Ajuda a cuidar dos irmãos menores, aprende a ler, escrever e desenhar mapas, aprende a lidar com plantas e flores, aprende sobre religião e já fala e escreve 3 idiomas. Fala mais 3, escreve 2, o terceiro só mais adiante, né? Tem atividade, brinca com os amigos, né? Isso até os 5. No 6º ele entrega ao pai e passa as atividades de ajuda dos irmãos para o primeiro abaixo dele. A listinha dos irmãos dele está aqui na frente, tá? E Jesus tinha pouco irmão, coisa pouca, né? Começa a acompanhar o pai e a conhecer a história do povo. Olha só, a educação básica e a responsabilidade do lar, ele aprende com a mãe. 6 anos. Ele aprende com a mãe. A mãe passa tudo. A partir dos 6, ele vai trabalhar a parte com o pai. Aprende a ler o grego, como eu disse lá atrás, não era o forte de Maria, mas José lia. Ensina os irmãos menores a ler e escrever. Estuda as plantas e flores e estrelas nas horas vagas. Lembra, gente?
Quando nós estamos fora da tecnologia, nosso tempo dura muito, mas é muito. Dá para fazer coisa demais. Não é? Vocês que vão para o Luz e Lago, tudo, não é verdade? Então, assim, não tem nada de gigante. Frequenta a escola normal, cuida do pombal que eles têm em casa e administra o dinheiro, educação financeira, trabalha com o pai na loja de reparo. José tinha uma loja na Parada das Caravanas. Né? Ei, Patrícia, tudo bem? Beleza? Se atualiza através dos viajantes e suas histórias. Isso aqui, gente, Jesus já falava os 3 idiomas. Então você imagina, um lugar que não tem rádio, não tem internet, escutar a conversa do povo que vai e que vem. Deve ser massa, não é? Mas que a internet já é. Você já nasceu nesse tempo, né? Aprende sobre as profissões da época, exceto o metal. Então aqui ele já aprendeu a madeira com o pai, já aprendeu a plantar com a mãe e com uma tia, né, que tem uma fazenda, e aprendeu a pescar com 2 tios. Um da parte do pai e um da parte da mãe. Tá? A família dele. Que beleza. Então depois de Jesus tem Tiago, Miriam, José, Simão, Marta e Judá. Amós e Ruth, nessa idade, não nasceram ainda não. Tá? Beleza? Nesse ponto, aonde nós paramos. Vocês viram esse filme aqui? Faz para viu, né? Jovem Messias. Vocês viram? Não sei onde é que eu vi, deve ter sido. Jovem Messias. É uma outra versão, tá? de uma parte da história. Então vamos respirar, né? E vamos lá. Muito bem. 13º ano, eu parei no 12º. Aqui, vamos lembrar que eu disse para nós que eu não ia falar dele no templo. Porque ele no templo é uma parte que todos nós sabemos de uma forma ou de outra. Não é? Tem algumas coisinhas só que eu vou pincelar. Mas o tempo que ele passou lá, não. Tá? Isso não tem, para nós não tem efeito. Então ele teve a mudança, começou a mudar de voz, né? Começou a se tornar homem de fato. Né? E outros traços de sua mente e do seu corpo começaram a evidenciar a fase de amadurecimento. Aí sim, nasceu Amós. Então agora, falta só um, né? Judá ainda não tinha 2 anos e Ruth ainda estava por vir. Né? Então foi nesse ano que ele teve certeza que estava destinado a cumprir na terra uma missão de iluminação para a revelação de Deus. Não era uma missão de salvação. Não era a solução trazida com uma profecia. Que os reis iriam tombar. Eu peguei um papel lá em casa e esqueci para ler para nós, mas é muita cabeção, né? Mas mais para frente a gente olha. Tá? Então, ele entendeu que a missão dele era instruir essas pessoas, era iluminar da forma que fosse possível, para que eles passassem a ver Deus de uma outra maneira. E não como a lei mosaica fazia com eles até então. Tá? E isso ele foi concebendo à medida que ele foi crescendo e olhando para as coisas. Então ele graduou-se no curso de instrução, formou, né, na escola local. E esse era um grande dia de qualquer família, porque o primogênito era pronunciado um filho do mandamento, né? Um resgatado do Senhor Deus de Israel, uma criança do Altíssimo e servo do Senhor de toda a terra. Quando a pessoa se formava na sinagoga, na escola formal, ela tinha direito de participar dos serviços na Páscoa, né? Então a criança forma, o pai leva a cerimônia da Páscoa. E assim, eles se tornam adultos responsáveis, homens, do ponto de vista judeu. Tá? Contra ele. Então, continua aquela história, lembra? O professor achava que ele estava destinado a uma carreira de proeminência, já começando a tecer planos para capacitá-lo em Jerusalém e continuar essa educação nas escolas. Queriam que ele entrasse para o Sinédrio, né? Essa era a intenção do professor.
Quando ouvia esses planos de tempos em tempos, ele ficava mais certo que nunca ia a Jerusalém para estudar com razão. Mas era uma criança que seguia uma hierarquia familiar e um desejo de paz. Então é aquele adolescente que você fala e faz assim. Né? Só não falou. Tá? E eles foram a Jerusalém. Então, ele atingindo esse limiar, então graduado, estava qualificado com seus pais para participar da celebração da primeira Páscoa. Eles dizem de um número numeroso que partiu de Nazaré. Vamos lembrar, gente. A mulher nessa época era o que mesmo? Não era essa nada. Um monte de zero à esquerda, né? E o que acontece? Como elas não faziam parte formal da sociedade, para nada, mesmo no serviço religioso, elas tinham que ficar fora. Tá certo? Ficar sempre fora. Mas aí, Jesus bateu o pé que ele queria que a mãe dele fosse. Bateu o pé. Eu quero. Aí animou. Então, muitas mulheres foram esse ano. Tá certo, Júlio? Tá errado. Você vai me corrigir. Achei que você ia pular essa parte. Não, mas ela não está aqui não. Então, por isso esse número grande. As mulheres também foram, mas animadas por ele que bateu o pé com o pai. Porque não era proibido ir, mas era um negócio que era meio sentido, meio sem sentido. Isso. Mas ele fazia questão de que a mãe participasse disso tudo com ele. Afinal de contas, era a mãe. Foi. Anderson, só uma pergunta bem assim, ignorante, pelo menos eu acho. Tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve sobre a vida de Jesus, e na época era com muito poucos bens, com muito poucos recursos, posses, né? Todos os meninos tinham essa acesso à educação? Não, lá no começo, você faltou essa aula. Faltei. Lá no começo eles falaram que na escolha dos pais, apesar de eles serem pessoas modestas, eles tiveram a educação em casa. José pela linhagem, Maria pela formação, que mulheres também não tinham educação. Quando ele fala no slide anterior que Jesus ensinava os irmãos, as meninas eram educadas por eles, porque não tinha escola formal. Eles faziam questão de instruí-los, assim como a mãe também foi. Tá? Agora, a questão da posse é uma sociedade como outra qualquer. Alguns conseguem, alguns Sim. nascem, a questão financeira é a mesma. Lembrando, Anderson, Sim. que os meninos muitas vezes iam para a sinagoga, né? E a sinagoga tinha um serviço de alfabetização. Sim. O Dag Tessori é um autor que fala sobre Pedro, então ele fala que Pedro conheceu algumas línguas em função da ida dele à sinagoga, que o pai levava e tudo, e eles lhe ensinavam. Eles são Mas entregues sem uma individualmente aos educação mestres, né? formal, Agora, o prosseguimento disso tinha custa. Tá? Que ele vai falar disso mais para frente um pouco. Tá? Respondi isso, Rodrigo? Respondi isso. Obrigada. Então, aqui ó, passaram por muitos lugares, né? E Jesus escutava a história do povo judeu e seus personagens. Pensa num trajeto que é feito pelo menos anualmente, onde a base da história do seu povo foi construída ali. Não é? Então a história sempre foi contada de boca a boca, de pai para filho, de familiares, de pessoas mais experientes, né? E nessa viagem eles passaram por Betânia e como peregrinos foram acolhidos por um certo Simão que tinha 3 filhos, Maria, Marta e Lázaro. E aí nasceu uma amizade de uma vida entre famílias. Nós vemos lá no Evangelho a história de Lázaro, na presença de Jesus na casa dele, depois da ressurreição. Mas de onde brotou isso? Daqui. A partir daí, eles se tornaram amigos. Tá? Ou seja, dos 13 anos de Jesus. Então, quando ele aparece e fala que ele é amigo, mas é amigo da onde? Tá bem? José deu uma passeada com ele, né, para visitar a academia, para continuar a educação. José tentando empurrar, né? Lembra da linha? José era da linha tradicional judaica,
E Maria da linha, que eles chamam de... Não, moderninha ela era, mas era mais helenista, a palavra é essa, né? Mais grega. Então ela tinha uma visão mais ampla. Ela queria que ele, e José queria que ele fizesse outra coisa. Então aquela história, cada um faz a propaganda no seu tempo, né? E deixa ele escolher. Tá? A educação com 15 anos. E José ficou perplexo que Jesus não tinha interesse nenhum com aquilo que ele apresentava para ele. Falava, Jesus. Não é assim? Mas mesmo assim, ele ficou impressionado com o tempo e os serviços e as outras atividades ligadas. O trabalho dentro do templo chamava a atenção dele. Gostava daquilo. Sempre gostou. Fez o pai mais um monte de perguntas, né? Padrão. Tais como, por que o Pai Celeste exige o sacrifício de tantos animais inocentes e desamparados? Na verdade, quando ele chegou lá que viu, pensa bem, vocês lembram como é que é a história da Páscoa? Né? É a passagem, né? Que está lá no Velho Testamento. Então, para eles serem libertados do Egito, eles tinham que matar um cordeiro, passar o sangue na porta, não é assim? E assim o Espírito reconheceria, os anjos do Senhor reconheceriam quem era e quem não era, tá certo? Para proteger o primogênito, não é isso? E que comessem só pão sem levedo com ervas amargas, não é um negócio assim? E essa será a sua Páscoa e tal. Você imagina um tanto de gente no lugar para poder repetir o ritual. Quanto de sangue tinha? Quanta matança tinha? Então ele se sentiu mal e pediu José para tirar ele de lá. Então ele gostava disso, mas ele não gostava disso. Esse foi um dos motivos que ele pensou em dar a instrução de uma forma mais ampla. Tirar aquilo que era desnecessário e reverenciar Deus da forma que ele entendia que deveria ser. Tá claro? Beleza? Ó, vocês lembram que eu disse para nós que ele não tinha nenhuma intervenção do alto, né? Ele teve uma só quando vou repetir para vocês. Ele teve uma só quando o anjo da guarda foi, quando Gabriel deixou de proteger diretamente Jesus aos 7 anos, e o seu anjo da guarda, que ele chama de ajustador divino aqui, se apresentou para cuidar do desenvolvimento espiritual dele. E aqui ele teve a primeira presença. Então ele teve uma torrente de iluminação, preencheu o seu coração, até transbordar de piedade e compaixão pelas multidões espiritualmente cegas e moralmente ignorantes que se reuniam para celebrar a Páscoa na antiga comemoração. Percebe? Aí é que ele mudou a ideia dele. Tá bom? Então, ó, foi um dos dias mais extraordinários que o Filho de Deus passou na carne, e durante a noite apareceu ele um mensageiro especial, aqui de um outro planeta, enviado por Emmanuel, que segundo o livro é o irmão mais velho dele, são 3 irmãos, Gabriel é o irmão do meio, que diz, é chegada a tua hora, já é tempo de começares a cuidar dos assuntos do seu pai. Então existe a presença da luz divina nele começa a se expandir. Ele começa a trabalhar a parte terrena e a parte espiritual desse mundo. Tá? Esse é um marco para ele. Tá, ele tinha um problema que era esse aqui, né? Ser divino humano, cada vez mais autoconsciente, e ele tinha que integrar o propósito da sua vida aos desejos de seus pais e às obrigações com a família. O meu pai quer que eu vou para o cinésio, minha mãe quer que eu vire o país de cabeça para baixo. Eu tenho um serviço para fazer, ainda tenho que cuidar da minha parte dentro de casa, eu tenho que fazer tudo junto, sem me revelar. Ele era adolescente. Percebe? Nossa, não tinha isso. Tá vendo? Viver não é fácil não, gente. Já não era. Né? Tá? Vamos
Vamos passar para o 14. Bom, aí ele já foi. Eu estou pulando o tempo. Tá certo? Mas foi um sucesso danado. Um sucesso, tornou Jesus uma pessoa famosa em Nazaré. Tá? Todo mundo reconhecidamente viu que ele tinha se dado bem e ele ficou assim com um status melhor dentro da cidade. Tá? Começou a trabalhar com canga, com nona e com couro e se tornou um carpinteiro e um marceneiro hábil. Tinha um pai, né? Lembra que a condição financeira melhorou, que ele já era empreiteiro? José e Jacó. Jacó era o pedreiro, José o carpinteiro. E eles fizeram uma empresa de construção civil. Certo? Não sei se é a primeira, não, certamente. Né? Aumentou as viagens às colinas para meditar, continuava os cursos de leitura. O Shazam, que era o representante, o líder espiritual da comunidade, nunca largou do pé dele. Sempre foi um inspirador para ele, sempre persistiu nessa expectativa dele continuar o estudo dele, como se tornar um rabino. Né? José começa a fazer uma reserva para os estudos de Jesus em Jerusalém. Então essa segunda etapa gasta um dinheiro. A faculdade dele, fala, tem que separar uma grana, porque o mundo é igual, gente, mudou não. Tá certo? E durante esse ano, Jesus cresceu em favorecimento dos homens e a Deus. As perspectivas pareciam boas e o futuro resplandecia. É aquele ano que eu quero que repita todos os anos. Não é? Todo mundo já teve um ano assim, não é? Ou mais de um. Aquele ano bom, que fala assim, nossa, melhor do que esse, só se repetir. Não é? Aí, José morre no acidente, na queda do mar, enquanto trabalhava na residência do governador. O governador, quem era? Herodes. Tá? Herodes Antipas. Aí o mensageiro veio à casa, Maria não deixou de Jesus ir, porque ele era o mais velho, ficou tomando conta das coisas, e ela foi com o Tiago. Mas José não resistiu. Então, nesse momento, o que aconteceu? O chefe de família responsável por tudo se foi. Quem se tornou arrimo de família? Jesus. Com quantos irmãos mesmo? 7, né? Ruth não tinha nascido ainda não. Maria estava grávida de Ruth. Pensaram um negócio desse? Né? Então... Hã? Pois é. Os assuntos de casa ficaram interrompidos e todos os planos da instrução também foram interrompidos. No fundo, ele achou bom sobre esse aspecto. Eles não têm que tratar. Resolveu uma questão. Né? Menos um que ele agradou. Mas aqui, ele não tinha mais que cumprir só a missão do Pai Celeste. Ele tinha que assumir a responsabilidade de tomar conta da mãe viúva e de 7 irmãos e irmãs. E de um outro mais que estava para nascer. Maria estava grávida. Né? Bom, então, o que acontece aqui? Eu não vou ler tudo, não. Eu vou ler umas coisas aqui, porque tem muita coisa para mim. Ele reconhece e abre mão temporariamente do trabalho espiritual que ele tinha que fazer em favor da responsabilidade com a família. Tá? Ele se propõe a assumir a parte de pai, de chefe do lar. É um negócio complicado, né? E ele, o irmão mais velho, assumiu o papel de pai. E depois eu entendi que isso era comum, eu não sabia. Né? Então ele aceitou de bom grado a responsabilidade confiada e assumiu até o fim. Vocês vão ver lá na frente. Bom, aí fala do time da sagacidade para os negócios. Ele era liberal com simplicidade, econômico, mas generoso. Então ele contornava com o que tinha. Né? Contudo, a despeito do que Jesus e os vizinhos pudessem fazer para trazer alegria à casa, Maria e as crianças estavam cheias de tristeza. Perderam o pai. Não é? Perderam o pai.
Jesus tinha a família como direção, mas as economias estavam desaparecendo, começaram a enfrentar necessidade financeira. Por quê? Porque ele não produzia como José, não é? Ele não tinha o mesmo título que José, nem as mesmas responsabilidades. Eles tinham um pouco de dinheiro quando ele desencarnou e começou a ter dificuldade com isso tudo, né? Então o que ele fez? Ele vendeu uma das casas que José tinha em sociedade com Jacó. Tá? Nesse ano nasceu Ruth. Ponham-se no lugar de Maria. Né? Nesse mesmo ano. Então, Jesus empenhou-se em ocupar o lugar do Pai, confortando e ministrando a sua mãe durante essa provação difícil e peculiarmente triste. Pensa no esforço necessário para eu atender a necessidade da minha mãe, daquele bebê, daquela criança, sem perder a minha vitalidade nem meu corpo. Com 15 anos. Com 15 anos. Né? Então aqui, por quase 20 anos, nenhum pai poderia ter amado e cuidado de uma filha com mais afeição e fidelidade do que ele criou a pequena Ruth. E ele foi um pai igualmente bom para todos os outros membros da família. Tá? Aí o que ele fez? Ele arrendou um terreno, fez uma julgada lá, arrendou um terreno, dividiu e botou os meninos para plantar. Com isso ele estimulava o aprendizado da agricultura, né? E fazia brincadeiras com eles lá de, olha, quem vai plantar mais, quem vai ser melhor, quem vai obter mais resultado. E com isso, ele passava horas com eles todos os dias, sem exceção. Todos os dias. Esse ano, ele fez uma coisa bem bacana. Ele formulou o Pai Nosso. Não sei se você se lembra, lá atrás, primeira vez que José pediu para ele fazer a oração, que ele saiu e fez da cabeça dele. E José ficava mais desconcertado porque ele tratava Deus sem a reverência que eles tratavam, ele tratava como se fosse um pai, como se ele tratasse José. Então ele gostava de rezar com o pensamento, como nós aprendemos a fazer prece hoje, sem formulação. Tá? Não é para formular. Olha, fulano, faz a prece para mim. Aí você pensa e faz lá do seu jeito. Né? Então ele queria que eles todos aprendessem desse jeito, desenvolvessem dessa forma, dessa maneira. Mas ele tentava conduzir e eles começavam e depois faziam as frases de novo. Né, lá? Fazia tudo de novo. Aí no final ele desistiu. Falou, desistiu da ideia. E numa noite de outubro ele assentou perto da lâmpada, junto à mesa baixa de pedra, e com um pedaço de carvão escreveu numa tábua a oração que desde aquele momento tornou-se a prece modelo de sua família. Que mais adiante ele ensinou os apóstolos como oração do domingo. Então, o Pai Nosso não brotou daquele dia. Basicamente, toda a experiência trazida por Jesus, dele, foi adquirida lá atrás, ela foi elaborada, foi vivenciada, foi experienciada. Né? Porque pensa bem, ele era mais velho, Tiago tinha acho que 3 anos de diferença para ele. Ele tinha mais uma penca de irmão. Então você imagina juntar todo mundo e falar assim, vamos, fala da cabeça, vamos rezar. Não é? Aqui acabou, cresceu, né? Ficou da altura definitiva, cada vez mais sóbrio e circunspecto, mas era compassível e amável. Sempre mesmo dos contatos, mais comum, parecia uma natureza dupla, humana e divina. Esses traços de personalidade cedo se tornaram manifestos, mesmo com os anos de adolescente. Então, ele desenvolveu essa expressão dessa maneira, trouxe dessa maneira para eles.
né? Teve o crescimento do intelecto humano e começa a afastar da mãe e dos irmãos. Por quê? À medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo e os outros não conseguem acompanhar. Então o diálogo começa a ratear, vai ficando mais difícil, né? Mas acontece que ele ficou esse ano confinado na sua bancada. Lembra que a família está apertada lá? Então ele trabalhou incessantemente. Agora, ó, Simão foi para a escada. Lembra da escada? Simão foi para a escola. Tiago passou a ensinar as irmãs. Então, logo Ruth cresceu, foi confiada à mão de Miriam e Marta. Então, escadinha. Tem condição, assume a responsabilidade. Tem condição, igual hoje, né? Não é assim? Igual assim hoje? Não. Hoje em casa, desde casa, foi assim. Leio em casa, há uns anos atrás, foi assim. Olha que bacana, como naturalmente é passado o bastão. Para eu conseguir dar um passo, com as responsabilidades que eu tenho, alguém tem que me ajudar com isso aqui, não é? Senão eu só vou colocando carga e a minha canga vai rasgar. Não é? E havia já decidido, depois de criar todos e ver os casados, olha onde é que ele estava pensando. Depois disso tudo, ele iniciaria publicamente seu trabalho de mestre da verdade como um revelador do Pai Celeste. Então ele enxergou que ia funcionar dessa forma. Tá? Mais um ano, nós estamos indo bem. Olha que beleza. Teve uma rebelião contra o pagamento de impostos da Roma. Parece até o Brasil, né? O povo aí, vai pagar imposto, vai fazer greve. Estava surgindo um partido nacionalista, que seria chamado Zelote. Os zelotes, contrariamente aos fariseus, não estavam dispostos a esperar pela vinda do Messias. Eles queriam resolver o problema, não querem pagar esse imposto. Tá certo? Eles propunham precipitar as resoluções por meio de uma revolta política. Olha que fundo goiano. Aí um grupo chegou na Galiléia e vieram ver Jesus, porque ele era uma pessoa diferenciada, ele tinha influência sobre os outros, né? Então, ele escutou com atenção, fez umas perguntas, mas se recusou a ter um partido. Só mais adiante afirmou que a prioridade era a família. Ele falou que não, eles insistiram, ele tornou falar, eles insistiram, ele falou de novo, eles insistiram, ele falou não. A minha prioridade hoje é a minha responsabilidade com a minha família. Né? Isso provocou uma divisão das pessoas e um desgaste, porque é igual falar de política hoje, né? Eu tenho basicamente duas vertentes. Eu tenho amigos que são de um e são de outro. E não dá para abrir a boca para falar sobre esse tema. Verdade? Nesse caso específico, ele estava esperando. Falou assim, ele vai? Não, não vai não. Que isso, não vai e tal. Eu também vou não. Então eu vou e fico contra. Né? Então isso provocou a divisão e o desgaste e o desconforto. E esse foi um dos motivos dele mudar para Cafarnaum. Eu entendo isso porque, mesmo com o passar, já foram 4 anos do episódio do templo, ele ainda continuou sendo uma pessoa. Ele continua se desenvolvendo. Né? Ele é presente. Então era para a sociedade. Desde que ele retornou. Ele né? continua com esse papel, mesmo naquela parte que ele se afasta da família, que ele vai. Não, e esse afastamento da família, na verdade, aqui é só da linguagem, não afasta da família, né? Pode É mais introspecção. Tem um pedaço que eu pulei aqui, que aos 15 anos, eles podem formalmente fazer a leitura das escrituras na sinagoga. Antes disso, eles não podem. Então ele começa a falar sobre isso no sábado. Mas também bagunça a vida de todo mundo. Porque ele lê, mas aí ele fala do jeito dele. Pensa lá no padre e na homilia. O padre lê e faz a homilia conforme a compreensão dele. Nossa, ninguém estava pronto. Mas isso trouxe muita gente boa também. Porque escutava que naquele lugar tinha uma pessoa que falava diferente. E as pessoas Que tinha uma visão mais aberta. Não é? Porque senão eu vou ficar na minha repetição o resto da vida. Tá claro? Bom, então esse foi um dos motivos.
Não foi o único, mas foi um dos. Tá? Ó, Tiago se formou e foi trabalhar com Jesus. Então ele assumiu a tarefa das juntas de arados, que era o que Jesus fazia na bancada dele. Tá? E Jesus foi trabalhar com o serviço de acabamento. É igual aquela história do pedreiro e o pedreiro de acabamento, né? Um é mais refinado que o outro. Isso. Olha que dureza, ó. As últimas propriedades foram liquidadas. Jesus paga a dívida da loja de reparos com esse dinheiro. A loja de reparos era de José e de um irmão de Maria. Tá? Então o que Jesus faz? Tiago vai para a bancada em casa, Jesus quita a dívida e assume a loja. Que ele viu uma possibilidade de melhorar a renda. Aqui ele fala que na época o serviço de carpinteiro, o preço, o custo foi lá embaixo e ele trabalhava o dia inteiro e ganhava nada. Tá? Justifica só que ele não ficava sem trabalho, porque a qualidade do trabalho era muito, muito, muito diferente dos outros. Pela qualidade. Tá? Aí a escada, ó. José levou Jesus à Páscoa, Jesus leva Tiago. Tá certo? Passam por Betânia e Simão. Quem é Simão mesmo? Pai Pai do Lázaro, né? Tinha falecido. Então ele ocupa o lugar do chefe para a comemoração. Tá? Então ele retorna o contato com os caravaneiros, porque ele voltou para a loja e continua a ler as escrituras aos sábados e domingos na sinagoga. E isso que faz com que ele veja o público e o público veja. Tá? A questão é a seguinte: o livro tem informação demais. Demais. Não imagino. Tem informação demais. Eu tenho que catar algumas coisas para poder, pelo menos, desenhar a história dele enquanto pessoa. Tá? Então, leia. É pouca coisa, são 150 páginas. Pode? O quê? Pode introduzir aí uma coisinha? Pode. Então, na hora que você falou do afastamento da família, acho que é legal citar que entre ele e a mãe dele não havia um diálogo muito acertado com relação às funções dele, né? Mais adiante que acerta, né? E aí também, quando ele assume a Páscoa, a cerimônia da Páscoa, lá ele já começa, ele já não leva mais o cordeiro. Mais para frente também. Não é nessa idade ainda não. Tá? É mais para frente, vamos trocar. Então, tá. Em setembro, Isabel vai lá com João. Esse João aqui, quem que é? É o Batista, né? Então eles conversaram, falaram de um monte de coisa, e quando terminaram, decidiram não se ver mais até que se encontrassem no Ministério Público. Qualquer coisa doida. Eles encontraram quando eram crianças, encontraram agora, falaram das coisas dele, falaram, ó, a gente encontra mais para frente. Não mantiveram a relação. Tá? Até que o Pai Celeste chamar. Não sei porquê. Não está escrito isso lá, sabe? Vai saber. É do coração deles, né? Pois é. Em dezembro desse ano, pela segunda vez a morte atingiu a família. Amós, ainda bebê, morreu depois de ficar doente por uma semana com uma febre. Então você imagina, né? Perdeu uma criança pequena. Oi, Zadão, tudo bem? Perdeu uma criança pequena. Então, ó, aqui, ó, a sua resposta aqui, Júlio. Depois de passar o tempo da tristeza, mantendo o primogênito com muito apoio, Maria finalmente reconheceu Jesus como sendo realmente o chefe de família. Que quando José morreu, como é que eu vou entregar a responsabilidade da família para o meu primogênito? Ela estava na fase da negação. Não é? Então, ela deve ter desmontado e entregou os coisas. Não fala isso, não fala que finalmente ela reconheceu, né? E estivera realmente sendo digno de ser. Tá? Passou na prova, em todas as provas, né? Não passou nem com 10% das provas dele. Acho que descobriu. Ó, por 4 anos o padrão de vida declinou de fato. Ano após ano sentiu o aperto crescente da pobreza. No final desse ano, enfrentaram uma das mais difíceis experiências das árduas lutas.
Tiago não tinha ainda começado a ganhar bem, e as despesas de um funeral somadas a todo o restante, vinham consternados ainda lá. Né? Aí, mais um. Nessa época, Jesus e Maria estavam entendendo-se melhor. Ó. José morreu e tinha 14, né? Eles levaram 4 anos e um pouco para ela se ajustar a isso. Esse ano é que eles começaram a se entender melhor. Jesus, muito sabiamente, disciplinou seus irmãos e irmãs, desde a mais tenra idade, que pouco ou quase nenhuma punição jamais fazia, necessária para segurar a obediência sincera deles. Papel de pai. Ele explicita isso aqui, porque Maria ainda não reconhecia isso. Isso é uma confusão dentro de casa. Não devia estar na hora. Né? Eu ia falar isso agora. Então, Precisa constelar. a única exceção, quem que era? Ó? Judá. Judá era o encrenqueiro, né, da família. Lembra que eu falei? Que o dia que nasceu, já engendrou com Maria, Maria teve um problema e Jesus já ficou irritado com esse menino. Mas é verdade, você não foi lembrar disso? Jesus foi irritado com esse menino. Depois procura no texto, lá que você vai, velho. Ele não falou a palavra irritado, mas ele já sabia. Ele já sabia. Mais legal que tem pra frente. A única exceção, né, que em diversas ocasiões julgou necessário impor penalidade pelas suas infrações à regra da casa. Tá? Então, toda família tem um santo, né? Nessa família é Judá, não é Jesus. Tá? Pode, gente, eu copiei e não apaguei. Muito bem. Esse ano, o que acontece? Jesus, embora fosse pobre, o nível social em Nazaré não era nenhum prejudicado. E ele era uma pessoa destacada. Ele tinha beleza física, tá certo? Em alguns lugares eles falam, eu acho que eu não escutei, né? E chamava a atenção das moças. Né? Aqui, ó, posto que fosse uma espécie tão esplêndido de robustez física e de desenvolvimento vírgula, propaganda feia, né? E considerando a sua reputação de líder espiritual, não era de se estranhar que Rebeca, a filha mais velha de Esdras, um abastado mercador e comerciante de Nazaré, descobrisse que aos poucos estava se apaixonando por esse filho de José. Jesus não era fácil, não. Aí o que ela fez? Ela foi lá e contou para Miriam. E a Miriam contou para Maria. E Maria arrancou os cabelos. Ela falou assim: agora, meu Deus, sabe o que eu vou fazer com esse menino? Eu estou doido para ele seguir a carreira dele, vai casar? Não pode. Né? Então, ó, contou a Miriam, que contou para Maria, que ficou transtornada. Tentaram dissuadir as duas, desculpa, pelos motivos do prometido, além de chefe de família, antes que Jesus descobrisse. Aí, ao invés de ela desistir, ela ficou encantada com a história. Aí ela foi lá negociar com o pai dela, né? E falar assim: ó, ele tem um compromisso com a família, ele tem um compromisso aí com Deus, tem tal, nós precisamos fazer alguma coisa. Aí o que o pai fez? Aí o pai foi lá, ofereceu uma renda que compensasse a perda dos bens de Jesus. Nasceu aí o dote, não estou brincando. Mas era uma coisa, como se fosse assim, era uma compensação. Olha, ele provê a família com isso, eu reponho isso, deixa ele casar com minha filha. Né? Tá? Quando percebe que... Aqui tem uma história que Jesus conversa com o pai dela, fala, explica os motivos dele, ele desiste. O pai desiste, vai embora, olha para Maria e fala assim: ele é muito nobre para nós. Ele vai embora. Né? Se quiserem os detalhes, leia. Tem coisa que fica na cabeça, né? Não tem jeito. Mas aí Jesus conseguiu. Não, aí ó, quando ela percebe que não tem ajuda de ninguém, ela foi diretamente nele. A mulher que não existe não vai à luta. Olha, Olha a postura de Jesus. Os dois conversam,
ele a escuta com atenção, agradece sinceramente pela admiração exprimida por ela, acrescentando: isso irá alegrar-me e confortar-me por todos os dias da minha vida. Deixou claro que seu primeiro e mais importante dever era criar a família do seu pai, então acrescentou: se sou um filho predestinado, não devo assumir obrigações que durem toda uma vida, até o momento que o meu destino se pode manifestar. Ele não falou que não ia casar nunca. Não. Aí o que ela fez? Vai esperar. Ficou esperando. Lógico. Eu também esperava. Ele foi muito evasivo. Olha como é que Eu esperava. ele respondeu isso para todos os convites que ele recebeu. Para todos os convites que ele recebeu. De uma forma ou de outra. Aí, ó, ela ficou. O que acontece com a criança quando ela não é atendida mesmo? Aí ela ficou empurrada, mudou para Céfas. Mais dos anos que se seguiram, né? Aos muitos homens que queriam a sua mãe em casamento, Rebeca não tinha senão uma resposta. Vivia para um propósito, de guardar a hora de que aquele que para ela era o maior homem que jamais vivera, começasse sua carreira como mestre da verdade de Deus. Ela seguiu com devoção durante os anos memoráveis de trabalho, sem que ele percebesse. Eu acho muito provável que ele não percebesse, mas ele não manifestou. Ele respeitou a discrição dela. Tá? E esteve entre outras mulheres ao lado de Maria naquela tarde fatídica. Apesar de não ser mencionada na lição. Tá vendo? Ela enviou, mas deu tempo dela mudar. Tá bem? Vamos mais um. No 20º ele foi para Jerusalém. Né? Teve uma das suas manifestações de rebelião contra a tradição. A expressão do ressentimento com as práticas cerimoniais. Esse é o que você quer lá. Aí o que ele fez? Ele foi para a casa de Lázaro e propôs lá: vamos fazer a celebração da Páscoa na sua casa. O Lázaro falou assim: mas eu não tenho cordeiro pascal, não. Como é que nós vamos fazer? Aí Jesus falou, fez uma longa e convincente dissertação para mostrar que o Pai no céu não estava verdadeiramente interessado nos rituais infantis e sem sentido. Né? Naquela noite celebraram a primeira Páscoa com o pão da vida e a água da vida, adequando assim a celebração. Quando ele voltou, contou sua mãe, ficou chocada. Aí ele falou: meu Deus, que menino é esse que eu estou criando? Que muda tudo. Mas a partir daqui, acabou o sacrifício, né? Acabou o sofrimento. Ele conseguiu através da primeira. Né? Ô Anderson, Pois não. mas até aí, tudo isso que você está nos contando, está nos passando, Sim. se você for lá no Evangelho de João, ele fala que os irmãos, quando ele fala quem são minha mãe e meus irmãos, não tinham conhecimento do que ele veio fazer aqui na terra. Por isso é que é aquela briga lá entre família, que ele não tinha conhecimento, nem Maria estava ainda capacitada a entender o motivo dele aqui na terra. Sim. E isso. E depois da beleza, nesse 2000 anos, o senador fala da beleza de Jesus, quando ele tem frente a frente com ele. Aí ele retrata a beleza de Jesus, que ele nunca tinha visto uma pessoa daquele tipo. É isso mesmo. E era diferente. No livro do 2000 anos, ele fala da beleza de Jesus, que ele nunca tinha visto. Então foi por isso que essa mulher, essa coisa ficou, levou o resto da vida dela. O que eu contei aqui? Aqui às vezes eu Pode falar. Quando ele diz aí, vinde ali, vós que estáis oprimidos, que o meu jugo, quer dizer, o jugo é porque ele já, ali você fala de Tiago com os animais. Então ele cita esse o meu jugo, quer dizer, o jugo é aquela peça que une os dois, o meu jugo é suave. Então ele já vai colocando, de acordo com o trabalho dele durante a vida toda, ele vai colocando lá atrás, lá na frente, nos ensinamentos dele. Exatamente. Todo o ensinamento lá à frente é baseado no aprendizado dele daqui de trás. Né? Então, ó, nesse ano, ele retoma a tarefa de difundir mais ainda as naturezas mortal e divina.
em uma individualidade humana única e efetiva. Observem que desde lá do tempo para cá, ele começa a expandir. A figura crística começa a expandir. Ainda não manifesta, mas expande. Tá? A presença é visível. Ao atingir a idade adulta,